Bem, eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer muitíssimo o convite, dizer que é um grande prazer participar desse evento e que eu estou aqui representando justamente a Comissão de Artrite Reumatoide da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que eu tenho a honra de presidir nos últimos 10 anos. Coordeno essa comissão há uma década. Nós vamos falar hoje, então, sobre as recomendações mais recentes da Sociedade Brasileira de Reumatologia para o manejo da artrite reumatoide. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse com relação a esse assunto. Bem, a artrite reumatoide é uma doença sistêmica, crônica, progressiva, que afeta preferencialmente a sinóvia e leva à destruição óssea e cartilaginosa. Isso acarreta dano radiográfico, incapacidade funcional e, se não tratada adequadamente, mortalidade precoce. A filosofia atual é de que fazer o diagnóstico precocemente e estabelecer o tratamento adequado da doença permite evitar a história natural da artrite reumatoide. Quem vocês veem aqui na tela de fundo é Atos Bulcão. Atos Bulcão é, sem dúvida, um dos maiores artistas plásticos da história do Brasil. Ele é conhecido internacionalmente por várias de suas obras, mas especificamente pela técnica dele de produção de mosaicos. Aqui mesmo fora, aqui vocês almoçaram diante de um dos painéis de Atos Bulcão, que é um painel que tem assinatura de 2000. Qual é a relação entre você fazer uma recomendação, consenso, como o que eu vou apresentar, e um mosaico? O mosaico, ele parte de uma unidade visual básica, que é unida a outras unidades visuais básicas, até formar, então, um todo final, que é o que caracteriza, dá o impacto visual da obra. Fazer uma recomendação é mais ou menos isso também. Você parte de uma pergunta, que tem uma resposta, uma pergunta estruturada segundo um certo critério científico, e você junta várias respostas para compor o documento final. Então, é assim que nós fazemos recomendações. Quando você faz uma recomendação, o objetivo é você ter, então, um resultado final, que é uma mistura de pedacinhos das respostas que você obteve. Entretanto, se a gente fizesse só isso, fizesse só uma revisão sistemática da literatura para obter essa resposta, esse resultado ele ficaria um resultado um tanto quanto limitado, porque ele não teria a participação do que talvez mais interesse para a gente, que é o componente humano. Então, diferente de uma revisão sistemática da literatura, uma recomendação, ela leva em consideração o componente humano, que é representado aqui pelos membros que fazem a recomendação e que colocam suas experiências na obtenção daquele resultado. Bem, essas recomendações atuais da Sociedade Brasileira de Reumatologia, elas têm uma história. Então, elas começam em 2012, 2013, quando a sociedade iniciou, então, a fazer novamente todas as suas recomendações para a artrite reumatoide, com o objetivo de estabelecer diretrizes consensuais para o tratamento da artrite reumatoide no Brasil. E esses documentos foram feitos vários para diagnóstico, para manejo de comorbidade, para vacinação, para manejo de complicações. Todos eles têm a finalidade de embasar os reumatologistas brasileiros com base naquilo que existe na literatura, mantendo a autonomia do médico na escolha daquilo que vai ser realizado. Em 2015, nós atualizamos pontualmente a recomendação da sociedade, porque foi liberada uma medicação nova no Brasil, que era o inibidor da janusquinase, o tofacitinib. Então, houve uma recomendação pontual. E em 2017, nós refizemos, então, não como uma atualização, mas sim um novo documento de recomendação para o manejo da artrite reumatoide. Então, o que foi feito? Uma revisão sistemática da literatura com a inserção do elemento humano, que era a experiência do grupo de especialistas da Comissão de Artrite Reumatoide da SBR. Então, como é que foi feito esse protocolo? Foi um protocolo elaborado pelos membros da Sociedade Brasileira de Reumatologia, da Comissão de Artrite Reumatoide. Foram escolhidas mais ou menos 100 perguntas cenário, com uma estrutura PICO, baseada em eficácia, segurança e custo como desfecho. E dessas 100 perguntas, após múltiplas rodadas de discussão, nós chegamos a 15 cenários que nós consideramos essenciais para serem discutidos no tratamento da artrite reumatoide. Foi então seguido todo um protocolo com critérios de elegibilidade, escolhendo as fontes de informação, escolhendo as estratégias de busca, fazendo a seleção dos estudos, o processo de coleta de dados, avaliando o viés de desfechos, risco de viés em cada estudo. Isso como é feito basicamente em todas as revisões sistemáticas. Com base nisso, então, nós avaliamos a qualidade de evidência pelo método GRADE, que é o que nós atualmente utilizamos para esse tipo de avaliação, e avaliamos também viés.
de cada uma das publicações. Foram feitas análises adicionais com base nos protocolos não publicados ainda de pesquisa e depois de tudo isso nós chegamos então a uma revisão sistemática com resultados, com respostas específicas que passou para a segunda etapa, que é a etapa de votação. Essa é uma etapa exaustiva, são várias e várias rodadas de votação. Cada recomendação ela é votada, se ela não atinge pelo menos 70% de concordância, ela é revotada até que ela atinja pelo menos 70%. Se ela não atinge após 3 rodadas de votação, aquela recomendação é excluída das recomendações finais. E aquelas que atingem 70% são votadas novamente até que a estilística, a forma como a frase é escrita, atinja 70% de recomendação. Com base, então, nesse protocolo, revisão sistemática da literatura, mais essas etapas de votação, utilizando uma escala Likert, nós chegamos a 15 perguntas cenários, 4 princípios gerais, 11 recomendações, um fluxograma e um texto de estratégias terapêuticas. Hoje eu vou apresentar para vocês de forma bem pontual os 4 princípios gerais, as 11 recomendações e o atual fluxograma de manejo da artrite reumatoide no Brasil. Então, essa é a publicação, foi publicado na Advances in Rheumatology no ano passado, a recomendação de tratamento de artrite reumatoide. E o primeiro princípio geral é o princípio de que o tratamento da artrite reumatoide ele deve ter preferencialmente uma abordagem multidisciplinar. Isso significa que preferencialmente múltiplos profissionais da saúde devem participar do processo de tratamento. O segundo princípio geral é que é essencial abordar hábitos de vida. Então, abordar, por exemplo, a importância de não fumar, a importância do tratamento das comorbidades que hoje respondem pela maior parte da mortalidade na artrite reumatoide e também a importância da atualização do cartão vacinal. Vejam que esse princípio geral tem um grau de concordância de 10. 100% dos participantes dessa recomendação concordam que é essencial falar com o paciente sobre os seus hábitos de vida. O terceiro princípio geral é que o tratamento da artrite reumatoide ele precisa ser feito com base em decisão compartilhada. O que isso significa? O paciente deve receber informações sobre a doença, sobre a evolução da doença, sobre as opções terapêuticas disponíveis e com base nisso é que o tratamento deve ser tomado sempre que possível em conjunto. E o quarto e último princípio geral é que a meta do tratamento deve ser o estado persistente de remissão clínica. Quando isso não é possível, em determinadas situações, doença já de longa evolução, pelo menos a baixa atividade da doença deve ser o objetivo terapêutico. A primeira linha de tratamento, ela deve ser feita com as medicações que nós chamamos de medicamentos modificadores do curso da doença, sintéticos convencionais. Então, basicamente o metrexato, a hidroxicloroquina em alguns cenários, a sulfasalazina e a leflunomida. Entre essas medicações, sem dúvida, a primeira escolha é o metotrexato. Continua sendo a primeira escolha porque é uma medicação com perfil de eficácia muito favorável e é uma medicação de baixo custo. Como essas recomendações levaram em consideração eficácia, segurança e custo, o metotrexato, assim como no restante do mundo, ainda fica como primeira linha, primeira escolha terapêutica sempre que possível. A combinação de 2 ou mais medicamentos sintéticos, sempre que possível, incluindo o metotrexato, pode também ser utilizada como primeira linha. Então, usar já como primeira opção uma combinação de medicações. E se houver falha? Se houver falha o metotrexato ou outro sintético convencional em primeira linha, você tem 2 opções basicamente. Ou troca o sintético convencional por outro sintético convencional em monoterapia ou faz uma associação de medicações. Aqui no Brasil nós temos uma característica muito específica, nós usamos com frequência a combinação metotrexato-leflunomida, que é pouco utilizada em outros países, mas é uma opção terapêutica muito utilizada no Brasil. A quinta recomendação é o que fazer após a falha de pelo menos 2 esquemas de sintéticos convencionais. E esse talvez seja o grande parâmetro de modificação em relação à recomendação anterior de 2015. Então, após falha, há 2 esquemas de sintéticos convencionais, incluindo
preferencialmente o metotrexato, você pode usar um biológico ou, alternativamente, um sintético alvo específico. Quando esse documento foi publicado ano passado, só havia um sintético alvo específico liberado no Brasil, que era o tofacitinib. Nesse momento, nós já temos 2 sintéticos alvo específicos liberados e um terceiro em vias de liberação. Então, a Comissão de Artrite Reumatoide, nesse momento, produz um documento de posicionamento de sintéticos alvo específicos no fluxograma do manejo da artrite reumatoide. Os diferentes biológicos, em combinação com o metotrexato, têm basicamente uma eficácia muito parecida. Então, a escolha ela deve levar em consideração características peculiares de cada paciente e de cada medicação em termos de eficácia e segurança para aquele paciente específico. Ou seja, não há uma droga de preferência entre os biológicos. A combinação de um biológico com metotrexato ou outro sintético convencional é sempre preferida em relação ao uso de biológico em monoterapia, embora em todo mundo os registros mostrem que mais ou menos 30% dos pacientes vão usar o biológico em monoterapia, mas sempre que possível a combinação é preferível por melhorar a eficácia e reduzir formação de anticorpos contra a droga. A 8ª recomendação é que, em caso de falha a um primeiro esquema de biológico, você pode prescrever um segundo esquema de biológico, eventualmente até com a mesma classe terapêutica no caso do anti-TNF, mas também pode-se mudar para uma outra classe terapêutica diferente de biológico. A 9ª recomendação é que aqui o tofacitinib, mas poderíamos ler sintéticos alvo específicos, pode ser usado não apenas após falha, combinação de sintético convencional, mas também após falha ao biológico. A 10ª recomendação é sobre os corticoides, que infelizmente continuam sendo utilizados com muita frequência. O registro Vida Real mostrou que 50% dos pacientes brasileiros utilizam corticoide para o manejo da artrite reumatoide nos centros universitários, mas idealmente nós usaríamos pelo menor período possível, na menor dose possível, por conta dos eventos adversos que advêm do uso prolongado da corticoterapia. E a 11ª recomendação é sobre um tema ainda muito controverso, que é a redução ou espaçamento de dose, a retirada de medicamentos. Nós sabemos que a remissão persistente livre de medicação, que seria o que é mais próximo à cura, é muito improvável na artrite reumatoide. Mas muitos pacientes conseguem reduzir a dose ou eventualmente até retirar algumas das medicações. Isso só pode ser feito quando o paciente estiver em remissão persistente. Ou seja, não adianta atingir a remissão só, é persistir com a remissão por 6 meses a 1 ano. Essas recomendações, elas embasaram um fluxograma, que é esse fluxograma que eu vou apresentar aqui agora mais detalhadamente. É um fluxograma de 3 etapas, basicamente ele foi seguido também pelo protocolo clínico de diretrizes terapêuticas. A primeira etapa, ou a primeira linha, é constituída de dois esquemas diferentes. O primeiro esquema teve o diagnóstico de artrite reumatoide, metotrexato ou outro sintético convencional, que pode ser leflunomida, sulfasalazina e, em alguns cenários, hidroxicloroquina, ou então a combinação de medicamentos sintéticos, preferindo o metotrexato. Se houver toxicidade, se não houver nenhuma resposta em 3 meses, ou se não se atingir o alvo em 6 meses, é feita a troca do sintético convencional ou combinação de outros sintéticos convencionais. Se houve falha ou toxicidade, há 2 linhas possíveis, preferencialmente o uso do biológico, alternativamente o uso do sintético alvo específico, como eu falei nesse momento, só havia o tofacitinib no mercado brasileiro. Por que preferencialmente o biológico? Por causa do período de experiência após marketing, em termos de segurança e não em termos de eficácia. A eficácia das 2 linhas ali, dos 2 braços, é exatamente, praticamente a mesma. A diferença aqui está no período de experiência com segurança. Há um maior período de experiência com os biológicos. Por isso, eles entram como via preferencial. Vejam que aqui estão listados todos os anti-TNF, sem que haja preferência de um em relação ao outro, o bloqueador da coestimulação do linfócito T-abatacept e o anti-interleucina 6, tocilizumab. Nessa segunda etapa não está listado o rituximab, o anti-CD20, porque em bula o rituximab ele é aprovado no Brasil após falha a anti-TNF. Mas, eventualmente, em algumas situações, paciente com diagnóstico prévio de linfoma, por exemplo, contraindicação por algum motivo às outras opções, ele poderia ser utilizado aqui. E, em havendo falha,
a segunda linha. Aí faz-se a troca para outro biológico, ou eventualmente para um sintético-alvo específico, se usou o sintético-alvo específico para o biológico, até que você atinja o resultado esperado da remissão ou baixa atividade. Existe muito pouca experiência, pouca experiência clínica e publicação na literatura sobre múltiplas trocas de biológicos, mas é o que se faz na prática clínica quando não há resposta adequada. Em conclusão, houve grandes avanços no diagnóstico e tratamento da artrite reumatoide. Isso nos permitiu, sem dúvida, mudar o cenário da doença, melhorar muito o prognóstico. Hoje nós falamos, na verdade, já de prevenção. Nós passamos para um novo capítulo, não mais tratamento, mas também prevenção da artrite reumatoide. E o reumatologista continua tendo um papel-chave porque cada vez mais nós temos mais medicações, elas têm mais peculiaridades e o reumatologista é o especialista que tem, logicamente, uma maior familiaridade com essas opções terapêuticas. O Brasil é um país imenso, o Brasil é um país de dimensões continentais, alocar recursos de forma adequada em saúde é realmente uma coisa muito complexa, né? A artrite reumatoide, ela consome uma parcela significativa de recursos do Ministério da Saúde. Nós sabemos que com o uso de biológicos para artrite reumatoide e algumas espondiloartrites, nós tivemos o gasto ano passado de 1,6 bilhão de reais. Então, alocar recursos de forma adequada é um desafio muito grande. Essas recomendações foram feitas levando em consideração eficácia, segurança e custo, porque custo precisa ser levado em consideração para que possa haver fornecimento de medicação para todo mundo que precisa. Eu comecei essa aula fazendo uma analogia entre construir um mosaico, como que nós vimos aqui fora, e fazer uma recomendação, como essa que nós estamos vendo aqui. Então, tanto o mosaico quanto a recomendação, elas partem de peças básicas. Então, no caso de uma recomendação, é uma pergunta estruturada que vai levar uma resposta também estruturada. E essas perguntas e respostas vão ser unidas até formar o todo. Se Athos Bulcão, que produziu esse painel, que é muito conhecido, ele tivesse produzido o painel e pendurado em algum museu, ele continuaria sendo famoso, mas esse painel seria conhecido por um número limitado de pessoas. Por que a obra de Athos Bulcão é tão importante, especialmente para nós brasilienses? Porque a obra de Athos Bulcão faz parte da vida da cidade. Então, o painel que vocês viram, assim como vários outros painéis, ele não está no museu, ele está na parede da igrejinha, que é a primeira igreja católica aqui de Brasília, e esse painel ele faz parte da vida de muitos de nós brasilienses. Então, eu queria fazer uma analogia disso com o que pode ser feito com essas recomendações. Muitos de vocês, quem não é de Brasília, conhece a obra de Athos Bulcão, porque ela está aqui no Senado, ela está na Câmara dos Deputados, está no Supremo Tribunal, no Itamaraty, na maior parte dos nossos palácios, mas para nós brasilienses ela também está lá no nosso aeroporto, nos nossos hospitais, em alguns dos nossos cinemas e até nos banheiros do parque da cidade. Se você olhar com cuidado para cima, você vai ver um painel gigantesco de Athos Bulcão na rodoviária, um local onde passam dezenas de milhares de pessoas por dia. Então não adianta produzir uma recomendação com esse critério, com esse rigor e publicar e só pendurar na parede. Ela tem que ser colocada em prática. A forma de colocar em prática é alinhar a recomendação com o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. O que aconteceu? Os pacientes no processo decisório das próximas recomendações. Nós sabemos que outras sociedades no mundo, como o EULAR e o ACR, inserem pacientes no processo de elaboração. Então, nós partimos agora para um projeto grande de educação, que eu preciso perguntar, para que nós tenhamos condições de, no próximo documento, incluir participantes, pacientes, na elaboração das nossas recomendações. Essa aula foi uma aula sobre recomendação, mas ela trouxe também uma homenagem a Athos Bulcão, que nasceu no Rio de Janeiro, mas escolheu ser brasiliense. E todas as obras que eu mostrei aqui são obras originais de Athos Bulcão, que foram fotografadas por uma artista, que é Ana Siqueira. Essas fotos, elas fazem parte de uma série, que é Habitatos, é uma série de fotografia corporal com maquiagem. E todas as pessoas que estão aqui não são modelos, são pessoas que têm a sua vida de alguma forma ligada às obras que foram fotografadas. São pessoas que foram tratadas
pessoas no painel do Sara Kubitschek que apareceu ali, que estudaram na escola cujo painel foi fotografado, entre outras. Ana é, na verdade, a mentora desse processo, a coordenadora, mas ela não trabalha sozinha, ela tem uma equipe toda que faz a produção dessas obras de arte. E eu quero encerrar dizendo que eu coordeno essa comissão de artrite reumatoide, que vem nos últimos 10 anos produzindo essas recomendações, mas eu represento toda uma equipe, que são os membros da comissão de artrite reumatoide, que tem trabalhado muito na última década para manter as recomendações atualizadas para que nós tenhamos as medicações disponíveis para os pacientes com artrite reumatoide. Muito obrigada.